Eu que agradeço. Queria dar boa noite a todo mundo que está chegando. E você está no canal da Sleepwell Expo, um evento dedicado a apresentar soluções, produtos e tratamentos para a qualidade do sono, e que se realizará de 28 a 30 de outubro de 2021 no Hall Nobre do AMB. Todas as quarta-feiras, nós temos o compromisso de trazer um especialista em nossas lives para esclarecer dúvidas e ajudar as pessoas que sofrem de distúrbios do sono. E hoje, o meu entrevistado é o Dr. Jorge do Lago Pinheiro. Ele é médico otorrinolaringologista com atuação na área da medicina do sono, autor da coluna Mitos e Verdades da revista Sono da Associação Brasileira do Sono. Mais uma vez, bem-vindo, Dr. Jorge. Muitas Obrigado. perguntas aqui para você. É um tema que gera Nós vamos muita começar, expectativa, né? muita, e a gente está passando por uma fase que as pessoas tentam se ajudar e são vários comentários e preocupações. Ah, o senhor, fazendo parte da Bissono, sabe aí os números no Brasil realmente cresceram bastante com a pandemia, já eram altos e com a pandemia, então, se agravou. Então, o que a gente quer é trazer um pouquinho de informação e informação de fonte segura para ajudar as pessoas. E vamos começar com uma pergunta muito importante, principalmente para as mulheres. Dormir pouco engorda? Essa é uma pergunta muito frequente para nós profissionais na área do sono. Antes de responder, quero agradecer o convite, agradecer a ABS, Associação Brasileira do Sono, por esse momento. E o sono ele tem muitas funções, Lúcia, e ele regula muitos hormônios, né? Os hormônios são substâncias que eles vão executar algumas funções no nosso corpo. E o interessante é que algumas substâncias também são responsáveis pelo nosso apetite e pela nossa saciedade. Tá. E tudo isso pode Uhum. ser regulado pelo nosso sono. Então imagina que quem não dorme bem tem uma chance maior de apresentar um desbalanço, um desequilíbrio entre esses hormônios que são muito importantes. A leptina e a grelina. Então cada uma Tá. com uma função muito específica. Então é só a gente pensar numa noite de sono que eu não dormi por qualquer motivo. Por exemplo, eu fui para viajei, ou então estudando para uma prova, coisas assim que a gente tem um hábito, que são hábitos nocivos, mas que a gente acaba fazendo. E Uhum. no outro dia ninguém quer comer uma saladinha, né? A gente quer comer um alimento muito calórico. Então imagina uma Uhum. pessoa que realmente fica noites e noites sem dormir. Vamos imaginar, sem dormir bem, na verdade. Vamos imaginar então um trabalhador Uhum. de turno, uma pessoa que precisa trabalhar durante a noite. Então, como o sono, ele regula esses hormônios relacionados ao apetite e à saciedade, é como se eu, que não durmo no meu horário habitual, eu estivesse perdendo um compromisso. E aí o que eu faço? Eu desregulo isso e acabo tendo uma série de reações metabólicas negativas, entre elas o ganho de peso. Então, fica a dica que dormir bem ajuda a regular esse processo. Não adianta só eu pensar em treinar Uhum. todos os dias, naquela alimentação saudável e esquecer o sono, tá? O sono, na verdade, isso é um tripé. Eu não posso colocar o sono como o mais importante, mas ele não deve ser colocado em segundo plano. Ele é tão importante quanto qualquer uma dessas outras atividades. Bem, então é uma verdade. É uma verdade. Dormir pouco engorda. Comprovado. Outra pergunta. Ronco. Esse é um problema que gera muitas brigas entre casais. O ronco, ele é normal? É sempre o mesmo ronco? O ronco varia? Como tratar, como reconhecer essa situação e tentar ajudar? Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que o ronco não é uma coisa normal que faça parte da nossa vida, porque a gente acha que depois que casa, né, então engorda um pouquinho, o ronco faz parte de uma evolução nossa, digamos assim. Não, o ronco indica uma Uhum. obstrução
da via aérea e ele precisa ser sempre investigado. Então, existem pessoas que apenas roncam e tem pessoas que roncam e têm associação com uma doença que é muito frequente, que é a apneia obstrutiva do sono, que é aquela pessoa que tem pausas na respiração enquanto dorme. Então, roncar, ele é uma causa importante até de divórcio entre o casal, porque imagina, né? O homem, Uhum. ele ronca muito e a mulher tem uma tendência a ter dificuldade para dormir. Então, é o casamento imperfeito, né? Porque Ah, enquanto o aham. marido está roncando, a mulher está tendo dificuldade para dormir. Então, é importante a gente pensar que o ronco, ele é um problema social, ele também pode atrapalhar o sono do roncador, o sono da pessoa que está em volta, e algumas faixas etárias, como as crianças, por exemplo, o ronco pode indicar problemas sérios, como, por exemplo, a apneia do sono em criança, que pode atrapalhar o desenvolvimento, que pode atrapalhar até a questão da maturidade cerebral, a criança pode ter alteração de comportamento, enfim. Todas essas questões, elas precisam ser simplificadas e elas podem ser, a gente pode suspeitar a partir do ronco. Nem todo mundo ronca igual, tá? Uhum. O ronco ele pode ser transitório, como por exemplo, eu tenho um resfriado, meu nariz está obstruído, mas aquele ronco frequente, aquele ronco que tem associação, que vem seguido por uma pausa na respiração, opa, esse ronco indica algum problema e precisa ser avaliado. Algumas questões podem piorar o ronco. Por exemplo, eu dormi de barriga para cima, o dia que eu exagero um pouquinho na bebida alcoólica perto do horário de dormir, ou quando eu ganho peso. E algumas alterações também na nossa via aérea. Se eu tenho uma amígdala muito grande, né? Se eu tenho um nariz muito obstruído, isso também pode impactar. Mas o importante, acho que a mensagem grande é, se roncar, precisa de avaliação médica, que às vezes pode ter a apneia do sono associada e aí não está tratando e pode ser um risco para diversas outras doenças. Aham. Tá. As pessoas falam muito sobre o ambiente do quarto, o ambiente que dormimos. É, é necessário estar tudo apagado, tudo desligado para ter uma excelente qualidade do sono ou não? O que É, influencia no ambiente o sono? Bom, o sono, ele não é um processo como um desligar um botão, né, que eu vou lá, aperto e eu deixo e ele acontece. Então a gente tem um preparo que a gente chama de higiene do sono. Então quando eu chego depois de um dia intenso de trabalho, aí eu faço a minha higiene corporal, eu tomo um banho e a gente precisa fazer a nossa higiene mental para o nosso sono acontecer. E aí é muito Uhum. importante que alguns aspectos a gente precisa sinalizar para o nosso cérebro que é dia e que é noite. E assim ele vai liberar os hormônios para o dia e os hormônios para a noite. A questão é que quando eu tenho uma iluminação excessiva, esse tipo de sinal para o meu cérebro, ele capta como se fosse o dia. E o que ele faz? Ele inibe um hormônio muito importante para o nosso sono, que é a melatonina. Então, a gente tem que ir diminuindo progressivamente a iluminação. E, às vezes, mesmo quando a gente inicia o nosso sono, se a gente tiver um feixe de luz vindo por alguma região, ou às vezes até o próprio celular que fica recebendo notificações ali dos grupos de Aham. WhatsApp, das redes sociais, aquilo pode causar uma certa fragmentação do nosso sono. O ambiente do quarto é fundamental. Primeiro, né? O quarto, ele não é uma sala de cinema, então TV no quarto não é um hábito que a gente recomenda, Uhum. né? A gente precisa ter um local específico para isso. Além do mais, tem um local que não seja tão barulhento, que não tenha tanta iluminação, né? Então, se você está se aproximando do seu horário de dormir, o ideal é que você vá reduzindo a iluminação. E o seu quarto, ele precisa ser melhor trabalhado com relação à luminosidade. Então, é verdade sim que o quarto ele precisa ter condições adequadas para o nosso sono acontecer. E que essas informações chegam para o nosso cérebro, se a gente dá a informação errada, o cérebro vai nos preparar para situações diferentes do que deveriam naquele momento. Então, eu quero repetir uma informação que você passou agora que eu achei muito importante. Então, quer dizer que deixar o celular próximo, ali no criado mudo, onde ele fica durante a madrugada, ligando a tela, apagando a tela, o nosso cérebro pode entender que aquilo é uma interferência no sono. Então, o ideal é que esse celular ou esteja desligado,
ou fique longe da nossa cama, correto? Na verdade, tem alguns artifícios hoje nos smartphones, né? Um deles é colocar no modo não perturbe, que você pode cadastrar alguns contatos próximos e você recebe ligações de pessoas específicas e as notificações, porque você sabe, né? As redes sociais, tem gente que vira a madrugada aí e você está É nos verdade. grupos e aí isso traz prejuízo para o sono. Se você quer ter um controle maior, o ideal é que a gente possa utilizar esse modo não perturbe. Eu, por exemplo, uso a partir das 10h30 da noite até as 6h30 da manhã, eu não recebo notificações e eu falo para você que quando eu comecei a fazer esse tipo de estratégia, meu sono melhorou muito. Porque a gente pensa que não, mas esses feixes de luzes que vêm do celular, eles podem provocar pequenas acelerações nas nossas ondas cerebrais e fazer, às vezes, que você tenha despertares que você não tem a memória, que são muito curtinhos. Mas no dia seguinte você sente aquela sensação, né, que não, meu sono não foi tão reparador, eu não descansei É. tanto. Então, são situações simples e que a gente pode corrigir com estratégias simples também. Outro fator, muitas pessoas costumam tirar um cochilo durante o dia, depois do almoço. Esse cochilo, ele pode atrapalhar a qualidade do sono à noite? A Ou gente pode demorar esse sono para vir? A gente tem até uma questão cultural, né? Tem alguns países que esse cochilinho aí da tarde, ele é praticamente mandatório, né? Um exemplo disso é lá na Espanha. Mas a gente tem no meio do dia Uhum. uma leve sonolência. Então a gente pode tirar sim um cochilo, mas muita calma nessa hora. Porque não é um cochilo que eu começo no jornal hoje e vou terminar na novela das 7, tá? Então Isso é. a gente tem que fazer um cochilo controlado, né? E qual o tempo ideal? Que seja em torno de 30 minutos. É, Esse cochilo curto, ele tá. não vai atrapalhar o sono da noite. Agora, se você tirar aquele cochilo de 2 horas ou mais, aí realmente vai roubar um pouco desse sono noturno e não vai ser uma estratégia interessante para o seu sono. Outro assunto que gera muita polêmica entre as pessoas é o tempo de dormir. Nós devemos dormir 8 horas todos os dias? Essa é uma orientação, né? Então, orientação não é uma lei que é irrevogável, né? Então, orientação fez-se uma média populacional e viu que em torno de 7h30 a 8 horas era o ideal para boa parte das pessoas. E realmente, a maior parte da população se encaixa dentro desse perfil. Mas tem um grupo de pessoas que vai precisar menos que isso, em torno de 6 horas. E nós vamos chamar esse grupo de dormidores curtos. É um grupo pequeno, mas existe. E tem um grupo também que pode precisar mais que isso aí, por exemplo, 9 horas e meia. E a gente vai chamar de dormidores longos. Então, a grande questão é o autoconhecimento, conhecer o seu corpo e entender qual a necessidade sua de sono, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem uma tendência a dormir menos do que a gente precisa, viu? Uma sociedade que sempre está Hum. ali cobrando que você esteja produzindo muitas atividades, né? Trabalho o dia inteiro, chega em casa, às vezes tem faculdade durante a noite, às vezes tem outras atividades noturnas, vai interagir com a família e o sono fica ali. A gente troca por tudo, né? Troca por 2 horas de um filme na Netflix, a gente troca por ficar nas redes sociais e a gente está dormindo pouco. Então, o importante uma dica que eu dou, que eu acho fundamental se no seu final de semana a sua média de horas de sono é muito superior à sua média durante a semana, talvez você não esteja dormindo tão bem durante a semana e Essa precisa semana. melhorar isso. Então, respondendo a pergunta, nem todo mundo Uhum. precisa de 8 horas, tá? Mas a gente precisa, para entender isso melhor, precisa ter um autoconhecimento, até uma avaliação médica, antes de dizer, eu vou dormir só 6 horas e tá tudo bem, calma. Então tem que primeiro conhecer o próprio corpo. É. Ok, e também se tiver uma pessoa ou um filho que dorme mais de 8 horas, dorme 10 horas, também não precisa se assustar. Também é É, normal. então tem isso também, porque o sono ele pode variar no decorrer da idade. Então a gente vê que os adolescentes eles têm uma tendência a dormir um pouco mais tarde, tanto do ponto de vista fisiológico, até mesmo questões sociais, eles ficam mais nas redes sociais, usando eletrônicos, o que pode atrasar esse início do sono.
e eles têm uma tendência a precisar um pouquinho mais de horas de sono. E Uhum. aí, às vezes, o que a gente faz chama de preguiçoso, né? Porque o adolescente vai para a escola cedo É, e a gente diz assim, olha, levanta, tá com preguiça de ir para a escola, mas na verdade, às vezes, o ideal era até que ele estudasse à tarde, que esse horário da manhã é muito difícil para o corpo dele despertar. Então ele acorda, mas ele vai sonolento para a escola, dorme, não presta atenção. Então isso acaba sendo um problema mesmo de saúde pública. e é normal. Outra pergunta. Jantar prejudica o sono? Não, o jantar, de uma forma geral, não prejudica o sono, desde que a gente não faça uma alimentação rica em gorduras, próximo ao horário de dormir. Toda alimentação que tem muita gordura, ela demanda mais energia para a digestão. E a gente precisa deixar o nosso corpo pronto para que o sono aconteça. Então, se eu vou comer uma feijoada próximo ao horário de dormir, eu vou ter pesadelos, aumenta a chance de eu ter Uhum. refluxo, e isso pode fragmentar o meu sono. Então, o ideal é que você faça uma refeição leve à noite e que seja pelo menos 2 horas antes do seu horário, no máximo até 2 horas antes do seu horário de ir para a cama. Que aí você não vai ter nenhum prejuízo, tá? Mas uma alimentação leve sempre, né? Vamos pensar nisso que o corpo da gente precisa Uhum. descansar E e a, agradece. e a digestão não pode ser exagerada nesse momento. Tá. Agora, um fator muito importante. Quem tem apneia corre risco de vida? A apneia, ela é um problema de saúde sério, embora assim, a literatura médica fale de eventos cardiovasculares, até morte súbita para quem tem apneia, mas são casos raros. Mas a apneia tem relação, por exemplo, com arritmia, com pressão alta, com AVC, quando não é tratada de forma adequada, né? Então, e para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, né? E mostrou que entre os brasileiros, 1 a cada 3 pessoas tem algum grau de apneia do sono. Então, é muito mais frequente do que a gente pensa. Essa pessoa está dentro da casa da gente, roncando, né? Com sono exagerado durante o dia, a pessoa acorda fadigada e é uma apneia que não foi diagnosticada, consequentemente não foi tratada. E essa pessoa está tomando 3, 4 remédios para pressão alta e não está controlando, ou então já teve um AVC, está com diabetes descompensado, e a resposta pode vir Uhum. do sono. Então, a apneia é uma doença séria e que muitas vezes a gente não está dando a devida atenção, né? Então, a gente precisa, usando um trocadilho, despertar para essa causa. Ok, agora eu estou vendo uma pergunta muito interessante que acabaram de fazer aqui sobre o vinho. Então, muitas pessoas têm o hábito de falar: "Ah, agora eu vou relaxar, vou tomar um vinho que vai me ajudar a dormir." Isso é verdade? Então, olha só, isso é uma, digamos assim, uma faca de dois gumes, né? Porque muitas pessoas têm esse hábito, né? Porque o vinho provoca um relaxamento e aí você começa a dormir de forma fácil, o que não quer dizer que você vai dormir bem. Porque o vinho, ele pode sim diminuir o que nós chamamos de latência do sono, que é fazer você dormir um pouco mais cedo, mas ele provoca um sono que nós chamamos fragmentado, como se você não conseguisse sustentar esse sono profundamente durante muito tempo. Além do mais, tem um tipo de sono que nós chamamos de sono REM, que vem de uma sigla em inglês, do Rapid Eye Movement, Uhum. que ele tem muita relação com questões de memória, de atenção e outras funções do nosso corpo. E o álcool, ele diminui esse tipo de sono que é muito importante para a gente. E tem um outro fator que eu acho também muito perigoso, que é realmente se habituar a sempre estar ingerindo doses, e às vezes doses cada vez maiores, porque você vai desenvolvendo tolerância. Então tem uma questão de desenvolver o risco de alcoolismo e de que o sono realmente não é tão agradável assim, tão reparador em quem faz esse tipo de estratégia para dormir. Então, muito cuidado com o vinho, né? Isso, tem que Só de tomar vez pelo em menos quando. umas 2 horinhas antes do horário de dormir e em pequena quantidade. Estão me perguntando aqui sobre sono REM. Eu mesmo tive algumas experiências que você está muito cansada e deita e você tem a impressão que você está dormindo, mas é como se você não entrasse em sono profundo, você ficasse naquele limiar,
constante que qualquer barulhinho te acorda e você passa a noite assim e você não entra naquele desligar profundo. A gente pode considerar isso como um descanso também? Ou não? O descanso do sono realmente é só com sono REM? Então, nós temos, o sono ele não é igual durante toda a noite. Nós temos dois tipos de sono, o sono REM e o sono não REM. Esse sono não REM, ele tem três estágios que nós chamamos de N1, N2 e N3. Então, eles vão se intercalando durante a noite. E aí, tem uma questão importante que nós chamamos de nível de consciência. O nível de consciência é, por exemplo, agora que a gente está acordado, a gente tem a máxima interação com o ambiente, né? Então, a gente está aqui conversando, mas durante o sono, cada fase de sono tem uma graduação desse nível de consciência. E quanto mais a gente aprofunda esse sono, menos a gente interage com o ambiente. Então, para a gente ter um sono verdadeiramente reparador, o ideal é que você faça todas essas fases de sono, que você tenha esse momento de desligar um pouco do ambiente. Quando a gente fica fazendo esse sono mais interrompido, a gente pode até não atingir fases profundas, a gente vai ter aquela sensação que não descansou. E muitas vezes a gente tem até a sensação que não dormiu nada mesmo. Por quê? Exatamente. Porque a gente não consegue desligar, a gente não consegue separar do ambiente. Então, na verdade, essa é uma questão importante. A gente tem que realmente fazer todas as fases do sono para poder dormir bem e descansar. E descansar. Eu tenho uma pergunta aqui também interessante. Muitas pessoas tomam aquele comprimido melatonina. Ele realmente funciona? Essa é uma questão que, hoje em dia, cada vez mais a gente precisa conversar sobre esse tema, né? Em primeiro lugar, melatonina é um hormônio. Então, ele é uma substância que, teoricamente, não deveria ser vendida sem uma prescrição médica, sem alguma orientação profissional. Então, nós produzimos melatonina e a melatonina ela não tem como função exclusiva regular o nosso sono. Ela tem diversas funções no nosso corpo. Só que existe um apelo comercial que ela é chamada de hormônio do sono. Então, as pessoas Uhum. pensam, nossa, eu não durmo bem, eu vou usar melatonina e tudo vai se resolver. Mas, na verdade, a melatonina ela tem indicação para casos muito específicos. Por exemplo, insônia não é uma indicação clássica de uso de melatonina, porque a melatonina ela age regulando o nosso relógio interno. Então, ela é indicada, por exemplo, para pessoas que deixam de produzir por alguma razão. Os idosos, às vezes, eles reduzem bastante a sua produção, pode ser uma indicação. Para pessoas que vão viajar para um país muito distante, mais de 5 fusos horários, então eles precisam preparar o corpo antes para poder se ajustar ao horário de lá. E algumas Uhum. pessoas que o relógio interno não coincide com o relógio biológico social. Então é como se meu horário de dormir fosse de 2 da manhã até às 10. Mas eu preciso estar no trabalho às 7, às 8. Então eu sempre vou estar tendo dificuldade para dormir. E aí nós podemos ajustar melhor esse relógio interno a partir do uso da melatonina. E geralmente as formulações que são vendidas, aqui no Brasil ainda se vende nas farmácias de manipulação com receita médica, mas fora do país se compra muito facilmente como se fosse um suplemento. E geralmente as doses são muito maiores do que a gente necessita. E tem Aham. algumas situações que vêm em consequência disso, como pesadelos, é muito comum, e também sonolência residual, que é a pessoa ficar tendo sono durante o dia. Então, melatonina não é a solução para os problemas do sono. Tem indicações claras para isso, sempre tem que conversar com um profissional, e a gente sempre começa com a menor dose possível quando tem indicação, né? Então, às vezes, todo mundo diz, não, você está dormindo mal, então toma melatonina que resolve. E às vezes é a apneia do sono, às vezes é um problema como um bruxismo, é problema como movimentações durante o sono, e a melatonina não vai resolver isso. Então tem que ter Tá. cuidado aí antes de usar. Ótimo esclarecimento. Outra pergunta. O que causa o sonambulismo? O sonambulismo, ele é um grupo de distúrbios do sono que nós chamamos de parassônias. O que seriam isso? São distúrbios de comportamento. Então, a gente tem um despertar incompleto. Então, parece que eu não estou nem dormindo e nem acordado. Então, eu fico nesse limiar. E aí
eu posso ter comportamentos que a gente chama que não são muito elaborados, são comportamentos habituais. Então, eu posso, às vezes, abrir uma porta, eu posso vestir uma roupa, que são situações que eu faço no dia a dia de forma muito Uhum. simples, né? E muitas vezes a pessoa não, muitas vezes não, ela não vai ter memória disso no dia seguinte. É mais frequente em crianças, né? Até 30, 40% das crianças podem apresentar um ou outro episódio de sonambulismo, e durante a fase adulta, ele se torna bem mais raro. Alguns fatores podem desencadear, como, por exemplo, eu ter uma noite privado de sono, eu não ter dormido na noite anterior, às vezes alguns medicamentos, o álcool, algumas Estresse também pode provocar uma crise estresse de sonambulismo? pode ajudar, situações do ambiente, às vezes muito barulho, muitas interferências no ambiente podem ser um gatilho para um episódio de sonambulismo. Mas o principal deles é realmente o que nós chamamos de privação do sono, que é a gente não dormir a quantidade que a gente necessita. Ótimo. E o chazinho da vovó, ele realmente ajuda? Essa é uma pergunta legal, porque quando a gente fala de chá, a gente acha que todo chá é muito bom para dormir. Mas não é, gente. Tem chá que é muito estimulante, tá? Então, por exemplo, chá preto, chá verde, chá de gengibre, ele pode ter efeito contrário. Em vez de você ficar relaxado, você vai ficar mais estimulado. Então, assim, de uma forma geral, um chazinho ele pode entrar nesse ritual de sono, né? Um chazinho relaxante, camomila, erva cidreira, ele pode te ajudar. Não vai ser a solução dos problemas de sono, mas eles criam um ambiente ali favorável para que o sono venha de uma forma mais fácil. Mas tem que ter cuidado, tem que sempre buscar qual tipo de chá que você está tomando, porque tem uns que podem deixar você mais elétrico ainda e aí o sono não vai vir. Tem alguns que você gostaria de indicar? Olha, o chá de camomila, o Chazinho chá de de maracujá, camomila, né? exato. Esses são bem tranquilos, tá? Esses podem. Passiflora pode utilizar, Aham. que aí eles vão relaxar. Mas lembrando que eles não são a solução para a insônia, tá? A insônia tem outras questões envolvidas que precisam ser melhor investigadas. Estudadas. Aham. Exato. Uma última pergunta. Essa vai para as mães. Realmente é importante que a criança durma cedo para ajudar no seu crescimento? A criança dorme bem diferente de nós adultos. Então, até o horário de liberação da melatonina deles é um pouquinho diferente também do nosso. Então, de uma forma geral, as criancinhas muito pequenas, né, 1 ano, meses, eles liberam a melatonina no início da noite. Então, eles têm que dormir um pouco mais cedo. O que acontece é que muitas crianças estão sendo moldadas dentro da rotina dos adultos. Imagina, 3, 4 pessoas numa casa, então alguém começa a influenciar o outro para respeitar aquela Uhum. rotina. Às vezes o pai trabalhou o dia inteiro, ele quer chegar à noite, ele quer brincar, quer interagir com seu filho. E às vezes é o momento da criança dormir. O que acontece é que a criança, nos 6 primeiros meses de vida, o amadurecimento das células nervosas do cérebro acontecem durante o sono, que se formam o que nós chamamos de bainha de mielina, né? Então, esse amadurecimento é muito importante. Além do mais, alguns hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, que não é responsável só por esse crescimento altura, mas também produção de proteínas como as imunoglobulinas que ajudam na defesa do corpo, como também desenvolvimento de estruturas dos órgãos. Então, esse hormônio, ele é liberado durante o sono. Então, se a criança não dorme bem, ele tem uma diminuição disso. Então, criança, gente, precisa dormir mais que a gente, tá? E, além do mais, além do sono noturno, precisa de alguns cochilos durante o dia, dependendo da idade. Conforme vai Aham. crescendo, vai ficando adulto, essa necessidade do sono vai diminuindo e vai se ajustando ao padrão que nós, praticamente, a boa parte da população pratica. Ok, doutor Jorge, foi excelente. Eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas. Não foi suficiente, acho que a gente vai ter que agendar novamente, porque chegam dúvidas frequentes sobre sono, qualidade do sono, outros problemas. Mas aí a gente vai marcar uma próxima vez para você participar aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado e fico à disposição. Uma boa noite para todos. Ok, boa noite. Tchau a todos, obrigado pela participação.